Muito bem, meus amigos empreendedores, estamos aqui novamente para falar mais um pouquinho para vocês do mundo digital, falar um pouco de transformação digital e tecnologia em mais uma pílula do PPT Não Compila. Se você ainda não segue o podcast PPT Não Compila e você se interessa pelo mundo de transformação digital, pelo mundo de tecnologia, já aproveita, o endereço está embaixo aqui na descrição desse episódio, no seu feed. Siga o PPT Não Compila para a gente aprofundar mais esses assuntos que eu estou trazendo aqui para vocês nessas pílulas semanais de tecnologia. Nas outras 2 semanas, caso você ainda não tenha ouvido, a gente falou primeiro sobre o que é a transformação digital. Se você não ouviu essa pílula, está aqui no feed, volta lá, confere, dá uma olhada no que é esse conceito de transformação digital, e eu expliquei bem ali que transformação digital e digitalização e informatização são coisas diferentes. Volta lá que tem conceitos interessantes ali que você, empreendedor, precisa conhecer. E na semana passada eu falei também um pouquinho sobre o que é ser data-driven, palavra da moda, que a gente ouve muito aí no mundo de empreendedorismo e transformação digital. Volta lá, ouve também sobre o que é ser data-driven. E hoje eu quero trazer aqui para vocês mais um assunto que vocês devem ouvir constantemente no mercado, né, de tecnologia, que é cloud. O que é computação cloud? Lembrando que eu vou fazer um aparado bem geral aqui do que a gente vai falar sobre o que são as nuvens e como ela pode impactar o seu negócio, quais são os benefícios do seu negócio estar na nuvem, e não vou aprofundar muito em alguns conceitos mais técnicos, tá? Então, se você quiser conversar mais especificamente sobre isso, ter algum detalhamento um pouco mais técnico, a gente vai deixar algumas referências aqui para quem quiser se aprofundar. O foco aqui é a gente falar um pouquinho mais sobre, do ponto de vista de gestão e de empreendedorismo, como que a nuvem e a cloud pode te ajudar. Para você entender o que é a computação cloud, o que é cloud computing, a gente precisa voltar alguns anos aqui na evolução da computação. Quem viveu esse momento de uns anos atrás, bem no boom da internet, onde as empresas criavam os seus sites para ter os seus endereços www, vão lembrar que era muito comum a gente falar de servidores dedicados, servidores colocados, né? Colocação do ponto de vista de alugar, tá? E qual a diferença desse modelo de servidores que a gente tratava no passado para a tal da nuvem? Porque no fim estamos falando de servidores, né? Quando a gente fala de aplicações rodando na nuvem, nós estamos falando de um ambiente de execução para aplicações que rodam em nuvem, seja essa aplicação um portal, seja essa aplicação um aplicativo de celular, um RP, aquilo que você utiliza na sua empresa como CRM, tudo isso executa em nuvem, e a nuvem nada mais é do que um tipo de servidor. Ora, Wellington, então qual é a diferença do meu servidor dedicado que eu tinha lá nos anos 2000 e essa tal da nuvem agora, do Google Cloud, Amazon, Azure e outras? Veja, tudo começa, quando a gente fala de servidores, de quando as empresas mantinham seus próprios data centers, né? A gente chamava isso de servidores on-premise, de servidores bare metal. Você tinha uma equipe ali de TI que era responsável por fazer a administração desses servidores. Eram servidores físicos, de fato, né? Não sei se vocês lembram aqueles racks, que eram máquinas grandes, horizontais, cheias de luzinhas, cheias de cabos, que os data centers dentro das empresas tinham, né? Eram máquinas muito poderosas, máquinas que precisavam de uma atenção especial, e nessa época a gente falava muito das profissões como sysadmin, profissões de administração de sistema, que basicamente cuidava da saúde desses servidores. Aí você tinha que cuidar de segurança, armazenamento, processamento dessas máquinas. Não importava qual era o fim que essa máquina teria. Se você iria rodar ela para um site na web, para um aplicativo ou para um SAP, esses servidores eles tinham
múltiplos propósitos e precisavam desse tipo de administração. O próximo passo na evolução desses servidores passou você ter esses servidores dedicados em data centers terceirizados, né? Ou até esses servidores que trabalhavam com colocation. Então você, de repente, era uma empresa menor, você não precisava ter um servidor dedicado exclusivamente para você, você comprava um espacinho em um servidor que rodava junto com outras empresas. Qual era a vantagem desse modelo? Você já não precisava ter alguém cuidando fisicamente do seu servidor, você teria alguém que ficava cuidando dele fisicamente para você, mas você ainda precisava de uma administração remota, de um administrador de sistemas que fizesse essa administração do teu servidor, cuidasse de segurança, dos softwares que seriam instalados e etc. E aí veio a nuvem. Que era a nuvem? É uma máquina, um PC que fica no céu? Não, não exatamente. Junto com a nuvem, principalmente com o advento da AWS, que é a Amazon Web Service, que trouxe esse conceito mais fortemente para o mercado, junto. A AWS ela foi criada, na verdade, por necessidade da própria Amazon, né? Que você precisa de um dinamismo maior para os teus servidores e você precisa utilizar esses servidores de uma forma, de um propósito muito específico, e o teu produto, no caso a Amazon, não poderia, no caso, na criação desse conceito, depender da administração dessa infraestrutura. Essa infraestrutura ela deveria ser oferecida para o produto e o produto utilizar uma infraestrutura pronta para isso. Aí nasceu o conceito de IaaS. Se escreve IaaS. O que significa IaaS? Infrastructure as a Service. Você tem infraestrutura de computação cedida para você como serviço. Então, precisa de uma máquina. Você mesmo entra no site da AWS e você faz a compra daquela máquina e você faz a administração daquela máquina, que já tem toda a estrutura de segurança, de sistema operacional, tudo isso já vem embarcado naquela máquina. Você só vai utilizar o serviço de processamento dela. É muito mais simples de você provisionar isso, né? Precisa de um banco de dados. Você vai comprar esse banco de dados como um serviço direto na sua nuvem. Como você faria isso antes desse processo, dessa tecnologia de nuvem? Você teria que comprar um servidor dedicado, instalar um software de banco de dados, um SGBD, nessa máquina e fazer toda a administração desse banco de dados. Com a nuvem você provisiona direto esse banco de dados. Então você está utilizando um serviço de banco de dados e não um serviço de servidor. Você perceba a diferença. Você compra o propósito, o uso daquele servidor, né? Você usa a infraestrutura como um serviço, de fato. Isso foi evoluindo, né? Nasceram os PaaS, que eram as plataformas como serviço. Então, se você tem, por exemplo, um CRM, você já não precisa nem mais comprar um servidor dedicado, instalar um CRM e você utilizar e ter todo esse trabalho de administração, de atualização do software, etc. Você compra na nuvem direto um serviço de CRM, uma plataforma de CRM, como a Salesforce, por exemplo, e outros que a gente tem no mercado, né? Então isso vem pronto para o seu uso. Depois nós temos inclusive os SaaS, que são serviços como serviço, Service as a Service. Então você tem serviço de inteligência artificial, você tem serviço de tradução, você tem serviço de múltiplo propósito que é oferecido direto com aquela especificidade para a atuação daquela aplicação, daquele software, né? Veja, no fim é tudo servidor, mas você tem toda uma administração, todo um trabalho por trás que é administrado pelo seu provedor de nuvem, que antes você não podia fazer isso. Pô, mas aí é só a comodidade? Então, Wellington, não. Aí é o ponto que eu quero chegar para vocês, que faz de fato a diferença e que impulsionou tanto o mercado das startups, de tecnologia, em torno desse serviço de nuvem. Quando você fala de trabalhar como infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, serviço como serviço, você não trabalha mais da mesma forma que você trabalhava antes. Porque antes você tinha que comprar uma máquina completa, isso tinha um custo elevado. Um servidor dedicado, ele custava muito dinheiro.
Fora o agregado que você tinha de mão de obra para manter esse servidor, um administrador, um especialista de segurança e outras mãos de obras que eram necessárias para manter isso, né? Hoje você provisiona somente aquilo que você precisa na nuvem. E para que isso funcione adequadamente, existem algumas premissas de tecnologia que vão te auxiliar nessa jornada de desvendar o que você precisa para a nuvem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você está começando um negócio e esse negócio vai começar pequeno, com um MVP, ou uma startup que não precisa de um servidor dedicado, ou não precisa de grande processamento naquele momento, você vai pagar muito pouco de nuvem, porque a nuvem vai te oferecer só aquilo que você precisa. Existem modelos de pagamento para a nuvem que você utiliza simplesmente aquilo que é processado, você não sabe nem quantos servidores tem por trás, qual é a estrutura que está por trás, você vai pagar somente aquilo que você precisa na escala que você precisa. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Se você tem uma loja virtual, você instalou lá um software de loja virtual, e essa loja virtual ela vai atender 10 clientes no teu MVP. Você vai pagar somente por 10 clientes, pelo processamento gerado por esses 10 clientes. Isso vai ter um impacto no teu custo para o negócio. Você vai começar pequeno, vai ter uma estrutura pequena e vai pagar pouco por isso. O teu negócio ele vai evoluir, teu produto vai evoluir e vai ganhar escala. A nuvem permite escalar os serviços de forma automática junto com o teu negócio. Então, passei de 10 clientes, agora tenho 50, 100. Você vai pagar pelo processamento de 50, 100 clientes. Estou falando de uma forma muito resumida, usando a palavra processamento, mas a gente fala de cores de processamento, de banco de dados, etc. Tudo isso é faturado por uso, né? Então, você vai escalando o teu negócio conforme a tua infraestrutura, conforme o teu negócio também escala. Isso é uma grande vantagem para as startups, para as empresas que estão começando MVPs e que estão evoluindo o produto junto com a tecnologia. Antigamente, o que você tinha que fazer? Provisionar um grande parque de tecnologia e ter um investimento muito grande para um produto que você não sabia quantas pessoas iria atender, qual seria o retorno daquele produto a médio e longo prazo. Você já fez um grande investimento com tecnologia e a nuvem permita que você invista somente aquela infraestrutura que você precisa para aquele momento e que isso escale gradativamente. Vou te dar um outro exemplo. Mesmo exemplo da loja. Imagine que você tem um fluxo de 1.200 clientes na sua loja virtual ou no teu produto por dia, por exemplo. Numa Black Friday, você fez uma promoção e isso explodiu de acesso, né? Como que você consegue ter infraestrutura suficiente para atender um salto de 1.200, 1.300 clientes para 10.000, 20.000 automaticamente? Antigamente você teria que prover toda uma estrutura capaz de atender esses clientes de forma fixa. Você teria que fazer um investimento em infraestrutura para manter essa capacidade. Na nuvem, a gente fala de elasticidade, de escala elástica para os serviços. Então, automaticamente, a nuvem vai me trazer esses recursos necessários para atender aquela quantidade de clientes, para atender aquela quantidade de processamento que eu preciso, sob demanda, que a gente chama de on-demand elastic scale. Então você passa a receber esses recursos, e claro, vai ser cobrado por isso, mas você precisa entender que você vai ter um retorno sobre aquela quantidade de usuários. Então, se você está tendo um retorno, automaticamente você tem como pagar um investimento sobre aquilo que você está utilizando, né? Melhor do que se tivesse um custo fixo muito alto. Imagine que você tivesse que pagar por uma escala de 10.000 clientes, só porque você tem picos de 10.000 clientes, mas você tem uma média de 1.000, 1.200 clientes por dia. Você teria capacidade ociosa na sua infraestrutura, estaria pagando uma infraestrutura muito mais cara do que você precisaria para a maior parte do seu tempo, né? E a nuvem, com essa elasticidade, ela provê essas facilidades e essa elasticidade junto com o negócio, que é super importante e fez muita startup conseguir de fato enxugar os seus custos e crescer os seus produtos junto com uma infraestrutura que antigamente era muito cara e hoje é acessível à maior parte das empresas.
Eu preciso fazer um comentário antes de encerrar, que não é simplesmente você trabalhar o software, a tecnologia, da mesma forma que você trabalhava antigamente, com servidores dedicados, com servidores on-premise, etc., para a nuvem, para que você tenha essas capacidades de escala, de automatizar os processos, de ter resiliência que a nuvem te oferece automaticamente. Você precisa ter um software preparado para isso, que a gente chama de Cloud Native. Suas aplicações precisam ser Cloud Native, né? E isso influi na forma como você desenvolve o software. Eu não vou entrar tanto nesse detalhe aqui, mas é importante a gente perceber isso, porque, do ponto de vista de gestão, muitas empresas que hoje não trabalham com a nuvem acham que vão pegar aquelas aplicações que utilizam nos servidores antigos e vão para a nuvem e vão ter todos esses benefícios. E isso não é verdade. Tipicamente, se você pega softwares que não estão preparados para a nuvem e os leva para lá da forma que estão, você pode ter até um custo mais alto dentro da nuvem. Então é importante que esses conceitos de Cloud Native e de aplicações que são desenvolvidas para utilizar dos benefícios da nuvem sejam observados aí, se você está pensando em passar a utilizar a nuvem, se você tem as suas aplicações rodando nos servidores da tua empresa, consulte um profissional, um arquiteto de tecnologia, um engenheiro de software, para que você faça isso da forma correta e você não se frustre com custos adicionais e não misture esses conceitos e ache que a nuvem seria a solução de todos os seus problemas e acabar não sendo, tá bom? Então isso é uma parte importante. Quem quiser se aprofundar mais nesses conceitos de Cloud Native, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, procura lá o nosso canal PPT Não Compila, nosso podcast, que a gente fala sempre sobre esses assuntos lá, tá bom? Estou à disposição também para ter um papo, quem quiser, pode me procurar lá no LinkedIn, manda suas dúvidas aqui. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, o que vocês gostariam de ouvir aqui nas pílulas de tecnologia e transformação digital? Comenta aqui embaixo, deixa aqui qual a dúvida que você tem, qual o tópico que você queria abordar, que a gente vai fazer sempre esse paralelo entre a tecnologia e o empreendedorismo para você empreendedor aqui no EmpreendaCast. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Abraço. Até mais.